faz o que tem que ser feito. Desanimado mesmo. Eu estou desanimado. Faça desanimado mesmo. Eu estou com preguiça. Faça com preguiça mesmo. Eu estou com isso. Faça desse jeito mesmo. O importante é que você faça aquilo que tem que ser feito. Gideão, ele fez. E Deus deu uma grande vitória. Amém, pessoal? Então, assim, ele teve que fazer mais. Tem coisas que Deus ele vai exigir demais de nós. Tem vitórias que você precisa que vai exigir mais de você. Não é você fazer do mesmo jeito a vida toda. Tem situações que você tem que colocar mais força para orar, mais força para jejuar, mais força para estar na presença de Deus, mais força para realizar a obra de Deus, mais força para vigiar a sua mente, para vigiar os seus olhos, para vigiar a sua boca, para vigiar o seu coração. Tem que colocar mais força. O Senhor disse para Josué: dê 7 voltas ao redor da muralha, porque ela vai cair. E eles começaram a dar 7 voltas. Deu 1, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6, deu 7. Na última volta, o Senhor disse: agora vocês vão dar 7 voltas. Vocês vão fazer o que vocês fizeram em 7 dias, no único dia. Como é possível isso, Senhor? Dar a volta ao redor das muralhas significa caminhar 32 quilômetros, 7 vezes 32 quilômetros. Cada volta ao redor da muralha significava 32 quilômetros. Eles teriam que andar 7 vezes 32 quilômetros no único dia. Mas isso é difícil. Mas é você fazendo aquilo que é difícil que vai trazer o milagre para você. Entende o que eu estou falando, pessoal? Sim ou não? Tem coisas que Deus vai exigir mais, que você intensifique mais. Tem gente que faz muito pouquinho, ele busca Deus muito pouco, está na igreja muito pouco, ele ora muito pouco, ele jejua muito pouco, ele faz muito pouco, mas ele quer muito de Deus. E Deus não é desproporcional. Com a mesma medida, você será medido. Você planta e você vai colher aquilo que você planta. Amém, gente? E tem vitórias, que esse é o ponto, que você vai vencer. Repita bem forte comigo: resistindo. Você não vai precisar fazer mais nada. Você só vai precisar resistir. Você só vai precisar ficar firme. Do jeito que você está fazendo, buscando, orando, jejuando, agradando a Deus, confiando em Deus, sendo fiel a Deus. A tempestade está lá, o vendaval está lá, o gigante está lá, e você tem que ficar firme e resistindo. Você vê as pessoas desistindo, as pessoas voltando para trás, as pessoas te traindo, te perseguindo, te abandonando. Você vê 1.000 caindo à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você está lá firme, confiando em Deus, que Ele virá em o seu favor, para socorrer você, para abençoar você, para tirar você dessa situação, que Deus ele não vai falhar com você. Quem entende o que eu estou falando? Tem pessoas que elas acabam cedendo. Tem um respaldo que na época teve aquela fase difícil. Na época de Noemi, de Malom, de Quilion, de Elimeleque, Belém de Judá enfrentou uma fase difícil, como acontece na vida de todos. O Senhor disse para o povo: eu permiti vocês passarem por humilhação, por dor, só para saber o que queria sair de dentro de vocês. Se vocês iriam obedecer ou não, se vocês iriam crer ou não. Deus tem poder para nos poupar, para nos livrar de tudo. Só que Deus, Ele quer nos conhecer. Ele quer saber o que está dentro de você. Ele disse: eu permiti vocês passarem por todo tipo de situação no deserto, só para ver o que queria sair de dentro de vocês. Se vocês iriam ser fiéis ou não, crerem ou não, obedecerem ou não. Então veio aquela fase de fome, na época de
Noemi, Elimeleque, os filhos. E o que eles fizeram? Veio aquela fase difícil, eles fizeram o que muitos fizeram, eles abandonaram Belém de Judá e foram para as terras de Moabe. Nas terras de Moabe, passou um pouquinho de tempo, o marido de Noemi morreu. Aí depois, Malom e Quilion, os 2 filhos dela morreram também. Aí ela soube que Deus visitou Belém de Judá com pão, dando prosperidade, riqueza. E quando ela soube que Deus tinha abençoado, ela pegou e voltou para aquele lugar. Ela saiu de mãos cheias e ela voltou de mãos vazias. E aquele povo que permaneceu firme, que resistiu firme, eles não precisaram fazer nada. A única coisa que eles precisaram foram ficar firmes. Aquele povo que ficou firme lá, foram visitados por Deus, abençoados por Deus. Aonde era sequidão, agora tinha prosperidade, tinha riqueza. Então tem coisas que você vai vencer resistindo firme, ficando firme, não desistindo, não parando, não abrindo mão, confiando em Deus. É que nem aquela experiência dos ratinhos. Já ouviu a experiência que fizeram com os ratinhos de laboratório? Quem já ouviu sobre a experiência dos ratinhos? Pegaram 3 ratinhos de laboratório, colocaram dentro de 3 tubos cheios de água e colocaram os ratinhos lá dentro e deixaram eles nadarem até morrerem, até se afogarem. E passaram 15 minutos. Esses ratinhos já estavam mortos. Tiraram os ratinhos de lá, pegaram outros 3 ratinhos, colocaram dentro do tubo com água e deixaram eles nadarem. Perto de 12, 13 minutos, eles já estavam cansados, eles foram lá, tiraram os ratinhos de lá, deram comida para os ratinhos, enxugaram os ratinhos, aqueceram os ratinhos, deram conforto para os ratinhos. Depois dos ratinhos bem confortáveis e descansados e com o estômago cheio, pegaram eles e colocaram dentro dos tubos com água novamente. E esses ratinhos nadaram e passaram 15 minutos e passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 20 horas, 50 horas, 60 horas, e esses ratinhos estavam lá nadando, resistindo. Esses ratinhos conseguiram ficar mais de 80 horas vivos. Como pode isso, pessoal? 3 ratinhos não aguentaram 15 minutos, os outros 3 aguentaram mais de 80 horas. Por que será? Porque eles tinham esperança. Eles acreditavam na cabecinha deles, do jeito que fizeram com a gente, eles virão nos salvar, eles virão nos pegar, eles virão nos alimentar, eles virão nos tirar daqui, porque eles já tinham tido a experiência. Então eles não desistiram, eles não se entregaram à morte, eles lutaram até chegar o momento do socorro. Então tem coisas que você vai vencer desse jeito, resistindo, perseverando, tendo esperança, que Deus virá em o seu favor, que Deus virá em o seu socorro para mudar a situação, porque você já teve experiência com Ele. Se você está aqui, é porque você já venceu muitas coisas. Se você está aqui, é porque Deus já te deu vitória sobre muitas coisas. Você já deu a volta por cima sobre muitas coisas, sim ou não? Se você está aqui como o Davi. Deus já te deu a vitória sobre o leão, Deus já deu a vitória sobre o urso, Deus já deu a vitória talvez sobre o gigante. E agora você está passando por mais uma luta, você está passando por mais uma situação. Então você não desiste, você sabe que o Deus que te abençoou, o Deus que te trouxe até aqui, que te deu a vitória, vai te dar a vitória sobre o exército, sobre o gigante, sobre lá o que for. Ele virá em o seu socorro, Ele não deixará você desamparado. Abraão estava esperando um filho
Por isso ele nunca desistiu, ele nunca voltou para trás, ele nunca abriu mão. Ele tinha certeza que Deus que prometeu era poderoso para fazer. Amém, pessoal? É você não desistir. Não existe fracassado, não existe derrotado. O que existem são pessoas que param. O que existem são pessoas que desistem. Veio o problema, não aconteceu na hora que ela estava esperando. Ela desiste do casamento, ela desiste da empresa, ela desiste da igreja, ela desiste da fé, ela desiste de Deus, ela desiste de tudo. Não existe fracasso se você não desistir. Uma pessoa que não desiste, ela não conhece fracasso, ela não conhece derrota. Amém?